muitos parlamentares alagoanos foram cassados. Logo no primeiro dia útil da implantada ditadura, estamos aqui na Praça Deodoro, a Câmara Municipal funcionava aqui na Praça Deodoro. O jornalista e vereador Nilson Amorim Miranda, teve o seu mandato e os direitos políticos cassados, não foi preso porque o Nilson, já nos 3 últimos dias antes do golpe, o Nilson já não estava dormindo em casa, já estava na clandestinidade, já estava escondido aqui em Maceió, e depois ele sai para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul e para o exílio na União Soviética, em Portugal e na França. Então, depois daí você teve vereadores, o prefeito da capital foi cassado, você teve quase uma dezena de deputados estaduais, mais de uma dezena de deputados estaduais e deputados federais, suplentes de deputados, tanto federal quanto estadual, vereadores no interior, prefeitos no interior. Então você teve aí mais de 30 parlamentares presos e cassados. Tiveram seus direitos políticos cassados e o mandato também, o mandato parlamentar. Então essa memória de quantos passaram por esse tipo de apuro, de ter o mandato político cassado, de ter sido preso, e foram homens e mulheres da capital e do interior, além dos dirigentes sindicais, além dos estudantes, além dos trabalhadores, tivemos aqui presos ao longo de 21 anos. Alguns por militância política de esquerda, outros por acusações as mais comezinhas de luta interna no interior de cada cidade, nas disputas regionais. Aí eram acusados de corrupção, de assassinato, de subversão, de malversação ou na administração pública, que não cumpria com zelo na administração pública, que é o caso aqui do prefeito Sandoval Caju, que ele foi acusado de não ser um prefeito honesto. No entanto, não foi aberto processo nenhum, não foi investigado, e ele teve o mandato cassado não pela Câmara Municipal só. A pedido do comando do antigo 20º Batalhão de Caçadores, hoje 59 Batalhão de Infantaria Motorizada, é um ofício do Tenente-Coronel Carlino Simão, que obriga a Câmara Municipal a caçar os vereadores, alguns vereadores e o prefeito da capital, assim como um outro ofício foi expedido para a Assembleia Legislativa, onde foram cassados os deputados estaduais. Sim, o papel desempenhado pelos advogados foi muito importante e deve ser sempre ressaltado. No primeiro momento, o advogado José Costa, depois viria a ser deputado federal, foi o principal advogado de presos políticos aqui em Maceió. Isso nos primeiros dias do golpe de 1964. E depois, durante a ditadura, o advogado José Oliveira Costa foi um ativo defensor dos presos políticos. Outro advogado que deu uma grande contribuição foi o Dr. Luiz Gonzaga Mendes de Barros. Mas outros também trabalharam, como a Mércia Albuquerque, que é uma alagoana que trabalhava em Pernambuco, teve toda uma atuação em Pernambuco, que defendia os alagoanos quando estavam, com o processo seguia para a auditoria militar. Mas nós tivemos aqui outros advogados. Zé Moura Rocha foi um dos advogados, também foi preso político e depois foi advogado de presos políticos em Alagoas e fora de Alagoas. O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Alagoas, Dr. José Verres Domingues, foi um outro advogado atuante. O doutor Torinho, Fernando de Souza Torinho, o pai,
que tem o Torinho Filho, que inclusive é desembargador. O doutor Torinho teve um papel importante como advogado de presos políticos, e o doutor Albuquerque, de Coqueiro Seco. O doutor Antônio Aleixo foi um outro advogado que trabalhou muito na defesa, pelo menos nos primeiros anos, até início dos anos 70, o doutor Antônio Aleixo foi um atuante advogado de presos políticos. E, inclusive, eles dois tinham, o doutor Aleixo com o doutor José Oliveira Costa, eles tinham um pacto, eles firmaram um pacto de um passar a procuração para o outro, porque havia a possibilidade de ou os dois serem presos, ou um ou o outro ser preso. Então, na possibilidade do Zé Costa ser preso, o doutor Aleixo seria o advogado já constituído pelo doutor Zé Costa, e vice-versa. Então, você vai criando um tipo de autoproteção durante uma ditadura que todos os direitos eles foram suprimidos. Então, os advogados que têm um papel fundamental e têm como dever ético de ouvir os seus clientes e não revelar o que os clientes fizeram ou as suas estratégias de defesa, eles estavam todos eles sob ameaça de serem presos, de serem torturados, e como aconteceu em vários estados do Brasil, onde advogados de presos políticos tornaram-se presos e torturados iguais os seus clientes.